qual é o nosso adversário da primeira fase que a gente tem de mata-mata na Copa do Mundo, que é a famosa 16avos. Não é um nome que pega muito, né? Mas enfim, é esse o nome mesmo, 16avos. Pegaremos o Japão. Ontem ficou definido. Ontem a gente teve o encerramento de mais 3 grupos na Copa do Mundo. Um deles, o grupo que tinha como possibilidades Japão, Suécia ou Holanda, sairia de um desses 3 o adversário da seleção brasileira. Tinha a Tunísia também no grupo, mas já não tinha mais como conseguir a classificação para pegar o Brasil. Então, já sabemos, ontem com o empate entre Japão e Suécia, o Japão ficou na segunda colocação. O Japão vai ser o nosso adversário. E aí a gente vai tentar entender aqui se tem que mudar a escalação, que a gente pode tirar do amistoso que a gente fez contra o Japão há não muito tempo, quando a seleção brasileira fez um primeiro tempo bom, mas depois no segundo tempo a coisa desandou completamente. Quem se repete dos times, tanto do Brasil quanto do Japão, para a gente entender se dá para usar como parâmetro aquele amistoso que aconteceu ou se a gente tem que apagar completamente, é uma outra história. Então a gente tem muito assunto, claro que daqui a pouco a gente vai lá saber os passos da seleção brasileira, a programação da seleção que volta a treinar hoje, depois de ontem ter tido folga. Hoje ainda tem França em campo contra a Noruega, tem Mbappé contra a Haaland, hoje ainda tem Espanha e Uruguai, tem muitos assuntos, tá? Vamos embora? Trazer os nossos convocados para este bom programinha para a gente começar a saber quais são os destaques que eles, direto dos Estados Unidos, acompanhando a Copa um pouquinho mais de perto, trazem pra gente. Vou começar com quem esteve ontem, nem sei se é o destaque dele, mas esteve ontem acompanhando essa classificação do Japão. E aí, Marcelo Beckler, você tá bonzinho? Bom dia. Bom dia, Tainá. Bom dia, meu povo. Chatinho. Bom dia para todo mundo. Acompanhei a classificação do Japão aqui em Dallas para jogar contra o Brasil. O que mais me chama a atenção é a autoestima, a confiança do Japão, de imprensa, torcida, jogadores, técnico. Todo mundo tem um discurso de que o Japão sim pode chegar, de que o Japão pode vencer qualquer adversário, de que o Japão, inclusive, tem intenção de ser campeão da Copa do Mundo. É o objetivo deles. O objetivo não é dar um passinho a mais que nas últimas Copas que foram até as oitavas de final. Eles têm um discurso, pelo menos, que é bastante ambicioso. É um time que não perde para europeus há 8 anos, mais uma vez não perdeu ontem. Nesse ciclo ganhou de Inglaterra, Alemanha, Brasil. Boa, Monique. Você sabe de alguma coisa de movimento dos caras acompanhando o jogo e tal? E aí, não sei se tem algum bastidor, assim, porque é claro que a Holanda acho que mostrou algumas coisas interessantes nessa Copa, mas o Japão também, né, mostrou. E a gente enfrentou não faz muito o Japão. Se tinha algo no bastidor, assim, de preferência e tal, por estilo de jogo e tudo mais, e se a comissão técnica, a galera, jogadores e tal, alguns acompanharam essa partida que definiu, né, o nosso adversário como o Japão. Sim, com certeza acompanharam, apesar da folga, e a folga acaba sendo muito mais para os jogadores do que para a comissão, né? Obviamente eles têm um tempo ali também para encontrar familiares, né? As pessoas que têm familiares aqui acompanhando a Copa, mas a comissão técnica acompanhou esse jogo, né? E jogadores, mesmo na folga, também estavam de olho na partida. Não existia uma preferência, Tainá, de escolher, prefiro jogar com esse ou com aquele, mas é claro que em termos de preparação para a seleção brasileira, jogar contra o Japão tem o fato de ter, né, as informações ali já mais à disposição, no sentido de que foi uma das escolhas entre os amistosos desse ciclo enfrentar a seleção japonesa. Então isso facilita no sentido de que em outubro jogamos contra o Japão, toda uma análise já foi feita em cima desse adversário que, embora tenha mudado algumas peças em termos de escalação do que foi aquele amistoso em outubro para o que será, né, uma partida de Copa do Mundo, para o que foi a escalação ontem, ainda é a mesma forma de jogar, é a mesma seleção, o mesmo treinador, tudo muito parecido com aquele Japão que nós enfrentamos em outubro. E que naquela ocasião o Brasil entrou em campo com o time reserva, porque tinha jogado o primeiro jogo da data FIFA contra a Coreia, começando com o time titular. Então começa aquela partida contra o Japão com o time reserva, abre 2-0 e é um cenário em que o Brasil acaba, depois de uma falha individual, deixando
tudo ir pelo ralo e toma a virada do Japão. Então ficaram muitas lições daquela partida, mas também é um fato positivo já conhecer o adversário, ter recém enfrentado com essa comissão técnica, com o Carlo Ancelotti, e entender bastante as variações que o Japão tem e a forma como o Japão pode enfrentar o Brasil, as dificuldades que pode causar, que ela foi uma partida de dificuldades depois de uma falha individual. Então, assim, apesar de não escolher adversário, esse é um adversário que já se tinha muito conhecimento e isso certamente é um ponto positivo agora, numa preparação mais curta, já que o jogo já é na segunda-feira. Hoje, eles retomam, né, o trabalho agora já focado nesse próximo adversário, Thay. Da caixinha de perguntas, mas no chat o Caleb mandou: repito, o dia que eu tiver medo do Japão eu paro. Bela, que surto é esse dos brasileiros exaltando o Japão? E aí o Cloud Store: Japão é um time melhor que Marrocos, hein? O Brasil vai precisar subir de nível e jogar mais do que jogou contra o Marrocos. Beckler, você que acompanhou de perto a classificação da seleção japonesa, que você viu desse Japão que pode ser perigoso pra gente? E para responder a pergunta que veio lá da nossa caixinha de perguntas, você acha que a gente tem que mudar a escalação por alguma característica do Japão específica? Não. Deu certo. Acho que é um time bem adaptável, o Brasil, ao que o adversário for fazer. Acho que nem precisa se adaptar ao Japão. O Japão talvez se adapte ao Brasil. Ontem, jornalistas japoneses estavam falando que talvez entre o Tomiyasu, aquele defensor que jogou no Arsenal por bastante tempo, entraria como zagueiro pela direita para ser um plano anti-Vinícius Júnior. É uma ideia que os japoneses já têm que possa acontecer para o próximo jogo. Quem estava falando aí, não tem que ter medo do Japão, onde já se viu ficar exaltando o Japão e tal. Tem que ter medo de todo mundo. Ter medo faz parte de espírito, de instinto de sobrevivência. Então é bom ter medo. Ter medo não quer dizer entrar em campo lá atrás, bola para o alto e tentar segurar o empate. Claro que não. Assim, é bom ter, né, saber o que vem do outro lado. O Japão é um time muito organizado. É um time que tenta poucos dribles, não é um time muito inventivo, não é um time que improvisa muito, mas tem muita disciplina mesmo, tática, toca muito bem a bola, toca para cá, para lá. O gol ontem é uma jogada muito bem trabalhada do Japão de um lado para o outro para abrir a defesa da Suécia, para fazer o gol. Tem velocidade, mas também tem jogadores físicos. O Eda é um atacante que segura bem a bola para que os outros cheguem. Se defende com uma linha de 5, então pode ser que seja uma defesa bem fechadinha, que o Brasil tem que trabalhar muito para entrar. Tem velocidade pelos lados. Deve ter um desfalque que é muito importante para eles, que é o Takefusa Kubo, jogador da Real Sociedad, fez base no Barcelona, jogou no Real Madrid depois. É um time muito organizado. Se o Brasil estiver em um dia que der clarão, que der espaço, que não estiver bem, é um time capaz de aproveitar isso, porque vai estar o tempo inteiro procurando o espaço que o adversário deixar. Então, se o Brasil deixar, eles vão aproveitar. Em teoria, acho que é isso o Japão. São organizados, tem alguns bons jogadores e talvez não muito mais do que isso também. Acho que é um adversário que o Brasil vai se classificar, mas não acho que vai ser um passeio no parque, não. ですが、その前に、ブラジルとは去年、日本で親善試合をして我々が、勝っていますので、さらに相手のモチベーションは高いと、思われますし、本気のブラジルと、戦えるということを。E aí a gente já tá com uma artezinha que mostra, porque o próprio Moriaço citou ali o amistoso que aconteceu entre Brasil e Japão e que teve vitória japonesa, né? O Brasil até sai vencendo por 2-0, depois no segundo tempo toma a virada, o Japão vence por 3-2. E ele cita ali, como eles perderam pra gente o amistoso não faz muito tempo, de repente eles estejam um pouco mais mordidos. Mas aí, André, quando a gente bota os times na tela, daquele amistoso, né, do Brasil especificamente, daquele amistoso para esse da Copa, alguns se repetem, mas a defesa, por exemplo, é completamente diferente. O meio-campo é igual, tem o Vinícius Júnior, mas a defesa é completamente diferente. Você acha que dá para fazer alguma comparação daquele amistoso em que o Brasil derrete em campo, né? A Monique estava falando ali depois que toma o primeiro gol, com essa escalação que vem para a Copa do Mundo e que também é uma Copa do Mundo, é para ter pelo menos um outro nível de atenção, eu acho, né? Então, eu acho que esse ensinamento a gente tem que trazer, né? A gente não pode vacilar. Uhum. A gente não pode vacilar porque em 20 minutos eles viraram o jogo, se não estou enganado. Uhum. Eles viraram o jogo em 20 minutos. Isso. Eles saíram de um 0-2 para um 3-2. Então, assim, agora, teve uma falha bizonha do Fabrício Bruno nesse jogo, tal. Eu acho que dá para trazer pouca coisa da partida. E não vejo o Brasil mudando para esse jogo.
por conta do adversário, né? Eu acho que vai chegar no momento que você precisa... Acho que medo é uma palavra forte. Acho que respeito é o mais... Futebolisticamente, eu entendo medo como filosofia de vida, né? Ele ter que fazer parte, senão você sai por aí achando que você tem superpoderes e pode sair voando. Mas o respeito no futebol, ele tem que existir e o Japão é um adversário que merece respeito. Vamos ouvir aqui mais um personagem, o Nagatomo, jogador da seleção japonesa, falando um pouquinho sobre a seleção brasileira e tecendo elogios ao Brasil. 壁は高いかもしれないですけど、その壁を乗り越えた時のチームのボルテージの上がり方は多分今まで見たことのないレベルに到達するんじゃないかなと思うんで、これは絶対優勝するには乗り越えなきゃいけない壁なんで、これ乗り越えた時にすごい景色が待ってます。すごい日本代が待ってると思います。見ててください。Aí a gente está com a campanha das seleções na Copa do Mundo até aqui, tanto do Brasil quanto do Japão. 3 jogos, o Brasil venceu 2 vezes, o Japão venceu 1 jogo só. Nos gols feitos, a mesma coisa, 7 para cada lado. E nos gols sofridos, o Japão sofreu mais, o Brasil sofreu gol no primeiro jogo contra o Marrocos, passou os outros 2 sem sofrer, o Japão já sofreu 3 gols na Copa até aqui. Eu tava olhando aqui para baixo para poder ver o retorno da tradução do que falou o Nagatomo, que no meu retorno aqui eu não consigo. Cara, é o que o Beckler falou. Ele fala lá, ele meteu o famoso, para ser quem quer ser campeão não escolhe adversário. Ele falou isso mesmo. Então você vê como está o pensamento do Japão. Eles não estão aqui para fazer a melhor campanha, não. Eles estão aqui para brigar para ser campeão mesmo. Segundo a fala deles. Eu tô falando. Assim, foi o Nagatomo ontem. A gente entrevistou o Suzuki e um outro jogador na prévia do jogo. Torcedores na porta do estádio, jornalistas, um jornalista que eu entrevistei ontem fala um português bom, morou no Brasil, engraçado. Assim, engraçado, ele é uma pessoa engraçada, assim, a experiência dele no Brasil parece que foi divertida. Todos eles estão falando do Japão chegar à final, gente. Eles estão que estão. Tainá, faz alguma coisa. Eles estão que estão, é bom demais. O Flávio Evangelista tá aqui, ó. Deixa eu mandar um abraço, Tainá. Deixa. Desculpa, é que nós estamos com delay. Pra galera que acompanha o programa pelo podcast e depois só o áudio, é maravilhoso pra essa galera ouvir a entrevista em japonês e não saber bulhufas do que estão falando. Alguém mandou aqui, cara, pra quem tá só ouvindo e não tá assistindo, porque às vezes você deixa ligado em algum lugar, pode ser trabalhando, sei lá, deixando uma abinha ou bota na TV e sai pra fazer coisa pela casa. Mas você tá ouvindo, né? Aí entrou o cara falando japonês, o maluco ficou maneiro. Legal. Entendi bastante. É bom a gente explicar depois. É um desespero fazer essas entrevistas, tá? Eu tava, né, na entrevista do Nagatomo. A gente até pode perguntar em inglês, mas eles respondem em japonês. Pro Nagatomo, curiosamente, ele jogou na Inter. Eu perguntei pra ele em italiano, eu tenho uma resposta dele em italiano pra gente também. Mas é desesperador. Você passa, às vezes, 10 minutos sem fazer ideia do que tá acontecendo ali. Você não consegue repercutir nada, né, do que ele fala. Calma. Calma. A gente tem que lembrar que o Brasil, esse mesmo discurso foi usado quando o Brasil pegou Bélgica e Japão, e Croácia. Eu lembro de muita gente dizendo, não, o quê? Vocês estão com medo da Bélgica? Estão com medo da Croácia? Não existe. O Brasil é pentacampeão. E tomamos fumo nas duas. Então, vamos manter o respeito. Eu também estou 100% fechado com o André. Acho que não é medo futebolisticamente. Lógico, se vou usar o exemplo que o Ancelotti usou naquela entrevista, né? Se você não tiver medo, você vai olhar de frente com um leão e vai achar que é um gato. Não, não é isso. Mas futebolisticamente, eu acho que a gente não tem que ter medo do sentido de falar assim, caramba, não vamos conseguir jogar. Não. Tem que ter respeito. Medo, acho que não tem que ter medo. Mas também não pode dizer, porque nós fomos eliminados 2 Copas seguidas pela Bélgica e pela Croácia. Se você pega o dia... Inclusive na redação do Então Esporte Interativo, tem alguém dizendo a Bélgica não tem nenhuma chance do Brasil ser eliminado pela Bélgica. Isso é Copa do Mundo, amigo. E beleza, e teve. Então, assim... Vamos com calma, vamos respeitar. É uma seleção que joga junto há muito tempo, é uma seleção que bem dinâmica. Vamos respeitar. Eu acho que o Brasil tem condição de passar total, mas vamos respeitar, porque a gente foi eliminado, vou repetir, pela Bélgica e pela Croácia.
Eu só acho que a gente tem que ter esse respeito, sim, ele é necessário, mas a gente também não pode deixar de achar que nós somos favoritos, né? Uhum. Não quer Também dizer... acho. Também Por isso que acho. eu perguntei pro Beckler lá mais cedo na live do André Henning, em termos de número, né? É mais para um 55-45 ou um 70-30? Eu acho que tá mais para 70-30 do que para 55-45. 65-35, 70-30. Tô com você. Né? Tô com Então, você. assim, a gente não pode falar, não, Japão, onde já se viu? Tem que respeitar o Japão, nós temos 5 estrelas. Não, não pode ser isso. Mas também não podemos, meu Deus, é o Japão. Não, nós somos favoritos. Por partes aqui. Quem é favorito pro confronto tem a enquete aberta, 77% tá com o Brasil. Tá dividido 50-50, 18%, e o Japão tem 5% de favoritismo, segundo a galera no chat. E aí eu acho que tem uma outra coisa que eu entendo o que vocês estão falando e entendo que... E eu acho que o Japão é um time muito organizado, tá? O jogo contra a Holanda foi um muito bom jogo de assistir e de um time competitivo, assim. A gente falou que era entre Japão e Holanda, acho que a grande maioria preferia pegar o Japão, então consideramos a Holanda um pouco melhor, e o Japão foi lá e empatou com a Holanda, e fazendo um bom jogo. Um jogo que foi legal de assistir, de organização e tal. Mas, na comparação aqui, só é outra fase, tá? Mas como é mata-mata, eu vou colocar no mesmo pacote. Se você pegar a Bélgica, que a gente foi eliminado, individualmente tinha jogadores muito melhores e que se destacavam muito mais no mundo. Tudo bem que essa convocação da seleção japonesa, todos os jogadores praticamente estão no futebol europeu, mas não com os destaques que tinham os jogadores da Bélgica naquele momento em 2018. Mas vamos lembrar, Tainá... e a Croácia é a mesma coisa. O Japão quase eliminou essa Bélgica. Exatamente. O Japão... E essa Croácia. E a Croácia. Mas essa Bélgica aí, que enfrenta a seleção brasileira em 2018, o Japão só não vai para enfrentar o Brasil porque ele foi muito ingênuo. Ele sai para tentar fazer um gol no final do jogo, toma um contra-ataque. Olha aí, ó. Em 2018, essa incrível Bélgica, ela tinha que ter sido eliminada pelo Japão. André, ela tomou um vareio de bola do Japão no primeiro tempo. Um vareio, tomou 2-0. Aí o Japão deu uma diminuída de ritmo, não sei se deu ali uma deslumbrada. A Bélgica empatou, última bola do jogo. É escanteio pro Japão. Pro Japão. O jogador... o jogador cobra um escanteio balão. Na última bola do jogo, a bola cai na mão do Courtois. O Courtois, com a mão, liga quase no meio campo. E o Lukaku faz um corta-luz e o Chad ele vira o jogo para 3-2. Mas a história do jogo, o Japão deu um vareio de bola na Bélgica, né, lá em 2018. O Japão estava vencendo por 2-0, tá? É 3-2 o jogo. Abriu 2-0. Abriu 2-0. Exatamente. Fora os apavoro. Mas só pra gente lembrar eu tô vendo aqui as estatísticas do jogo. É um 2-0 que o Japão domina o primeiro tempo quase todo e que depois toma esse golzinho no final, mas vencia por 2-0 até os 25 do segundo tempo. Exatamente. Então um gol do Vertonghen, do Fellaini e depois o Chad faz aos 49. Esses dois gols aí na empurrança. A Bélgica não conseguia jogar. Começou a jogar bola na área, botou o Fellaini, que era aquele grandalhão lá, ótimo na cabeça. Cara, e aí, jogando bola na área, empatou e fez esse gol no contra-ataque na ingenuidade japonesa. A história do jogo foi um vareio de bola do Japão na Bélgica. Deixa eu trazer mais um trecho do Nagatomo ontem, nessa entrevista que o Beckler estava presente, mas não entendia o que era dito, pois não fala japonês. Ele falou sobre Neymar, tá, ô Marcelo Beckler? Vou trazer um trecho agora aqui pra gente saber. Você que tá... curioso pra saber. Só ouvindo, depois que ele falar, eu dou uma contextualizada, vai. もうネイマールは世界トップレベルの選手なんで、ネイマールも注意したいし、ブラジルが、とにかく、親善試合もやりましたけど、正直今大会また本気を出してくるんじゃないかなと思うんで、そのブラジルの相手に 100% 臨めるっていうのは非常に嬉しいです。Bom, ele fala do Neymar ser um jogador mundial, um jogador muito importante e tal, que já enfrentou a seleção brasileira e em amistoso, então é algo diferente e tal, e imagina que a seleção ainda vai crescer na competição e jogar o seu 100%. Mas aí, se for nesses próximos jogos, vocês vão ficar pelo caminho, Nagatomo.
Que a gente só vai seguir em frente e ter mais jogos para evoluir se a gente conseguir deixar vocês pelo caminho. Vamos com essa artezinha que tá na tela. E ele também falou aquela clássica, né? Que, não, o Neymar é muito bom, não sei o quê, mas temos que nos preocupar com toda a seleção brasileira. O Neymar marcou em todos os jogos que teve contra o Japão, tá? Vestindo a camisa da seleção brasileira. Começa lá em 2012, 2 gols e 1 assistência, quando o Brasil vence por 4-0. Na Copa das Confederações, no ano seguinte, 2013, ele faz um gol e o gol da vitória contra o Japão. 4 gols, os 4 da vitória no amistoso em outubro de 2014. Isso é pós Copa do Mundo. Pós aquela lesão grave que ele teve, inclusive, né? Faz o gol da vitória contra o Japão no amistoso em 2017. E em 2022, provavelmente um dos últimos jogos do Neymar com a camisa da seleção antes dessa volta, não? 2020... Não, acho que ele ainda joga em 2023, alguma coisa, né?